Bom dia, meu nome é Márcio Moreira Borri, sou professor, sou gestor público e venho aqui hoje fazer uma denúncia, sobre a milícia estabilizada em Veracruz e Itaparica, Bahia. Vim informar que há 15 anos eu adquiri, pelo sistema de financiamento da Caixa Econômica Federal, um imóvel localizado na rua Nossa Senhora das Graças, número 73, fica na Barra do Gil. Este imóvel é beira-mar, em frente à praia. E desde o primeiro dia em que habitei esse imóvel com meu filho pequeno e a mãe de meu filho, recebi a visita de policiais na minha porta, indagando sobre eu ter invadido o imóvel, que esse imóvel não me pertencia. Imediatamente eu busquei o meu documento, o ITIV, e o documento da primeira parcela do financiamento paga, na alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal. Apresentei aos prepostos, da Segurança Pública e, sem pedir desculpa, deram as costas e foram embora. Neste mesmo dia, uma senhora, que até então não sabia que era minha vizinha de trás, veio à minha porta dizendo que aquela casa pertencia a ela e que eu não ficaria lá, que era melhor eu ir embora. Isso gerou uma discussão entre ela e a mãe de meu filho, que não resultou em nada. Ela seguiu para a casa dela e nós entramos para a casa e ficamos em paz, tranquilo. Pois é, a partir de então, nossas vidas se transformaram em um verdadeiro problema. Porque começaram crianças inicialmente, crianças, jovens, começaram a tirar pedras na casa, quebrando telhas, proferindo palavras de baixo calão, ameaças. E buscamos, naturalmente, a polícia militar em busca de reparação, de esclarecer, de que aquilo parasse. Não aconteceu. As ameaças e as intervenções terroristas só pioraram com o passar do tempo. Com o passar do tempo, uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas da região, que fazia de um quiosque, tem um quiosque de praia em frente ao meu imóvel, que hoje eu já descobri que pertença ao meu imóvel, que a minha vizinha de trás se apropriou, Pois bem, esse pessoal da organização do tráfico de drogas começou a nos ameaçar, na forma de invadindo o imóvel, entrando em nossa casa, arrombando as portas, fazendo uso de drogas dentro do imóvel, fazendo fracionamento de drogas dentro do imóvel, embalando drogas, vou falar na melhor frase, embalando drogas, e com a posse de armas, guardando armas nas áreas do meu imóvel e ameaçando a todo instante. Novamente busquei a delegacia dessa vez, fui na Polícia Civil e registrei a ocorrência. Até então eu não sabia das coisas, não sabia quem era quem no baralho do crime.
Pois é, meu amigo. Tudo só piorou. Depois que eu fiz essas denúncias, que foram apagadas, eu possuo em mão os registros, né, os canhotos, os tickets, os bloquetos de canhoto de registro de ocorrência. Porém, as mesmas já não estão no sistema da segurança pública. Foram apagadas. Aí então piorou a situação. Porque quando eles voltaram, era constante, a invasão em minha casa era diária. Diária, os prepostos do crime do tráfico de drogas, ficavam na minha varanda, fazendo a venda de drogas comigo e minha família dentro de casa. Às vezes eu não estava, porque estava trabalhando, dando aulas, mas quando eu retornava para casa, eles ainda estavam lá e a mãe de meu filho me informava tudo que tinha ocorrido durante o dia. Em certo momento, eu sofri o primeiro espancamento, né? A primeira agressão. Recebi pauladas, junto com as ameaças, e sempre eles informando que na próxima eu ia morrer. Na próxima eu ia morrer. E que eu tirava muita onda falando isso para mim. Não sei qual onda que eu tirava, porque eu nunca me intrometi nos negócios deles, certo? Eu denunciava o fato, não as pessoas, certo? Porque eu sei como é que funciona. Aqui na Bahia é diferente. Isso é de 15 anos para cá, certo? Então, com o tempo, de tanto eles conviverem no meu ambiente familiar, eles começaram a me achar legal e tudo mais, né? Aí falavam, ó, professor, o senhor tem que ver isso aí, viu, professor? Que a gente vai te matar. Aí eu falei, mas vocês vão me matar por quê? Entendeu? Os meninos, os, né, prepostos do tráfico. Vocês vão me matar por quê? Foi o que eu fiz para vocês. Aí, não, professor, você tem que ver aí essa situação aí com o Jó. Essa situação aí com o Jó. Porque Pedrinho já tá quase mandando cortar você. Pedrinho é Pedro Muqueca, um policial civil, certo? Já deve estar na reserva, não sei se foi expulso. Ele, em parceria com o policial militar Miro Maluco, né, é que comandam a organização criminosa, né, usam a organização criminosa, a facção criminosa, como fachada para dar suporte do medo para que eles possam desenvolver as atividades de grilagem, de expulsar moradores, né, e de conseguir desvalorizar os imóveis da região, a fim de que quando esses imóveis forem colocados à venda, eles barganham e adquirem as posses desses imóveis, certo? Pois bem. Por último agora, deixa eu completar. É uma família, certo? É uma família que junto com seus diversos parentes naquela localidade de Barra do Gil e proximidades do Cine, né, tudo mais, conseguiram montar um verdadeiro governo paralelo. Porque eles são um braço armado, né? Eles fornecem armas para a facção criminosa, determinam os crimes que devem ser cometidos, as pessoas que devem ser ameaçadas, inclusive as pessoas que devem ser assassinadas. Eles cooptam os jovens, ainda bem jovens, com 14, 13 anos de idade, dão a falsa ilusão de que esses jovens vão ter um futuro na carreira do crime. Os jovens que só conhecem aquele mundo ali, nunca tiveram a oportunidade de conhecer de fato os seus direitos, né, e as suas competências e condições, né, que os jovens têm potencial.
Eles só precisam da doutrina, da educação e da oportunidade. Eles captavam esses jovens, ludibriavam, colocavam eles, de fato, como agentes do crime. E quando as investigações policiais se aproximavam deles, através de quando esses jovens eram presos, de quando esses jovens estavam sendo objeto de investigação, né, eles simplesmente assassinavam esses jovens com a própria milícia. Que tem a milícia com a farda da polícia, das polícias, e tem a facção, né, com as tatuagens a que elas se relacionam. Então, eles simplesmente assassinam esses jovens para não ter nenhum tipo de vínculo que os associe à atividade criminosa. Eu quero falar aqui em nome de Cleuton, em nome de Felipe, em nome de Tássio, que são os últimos 3 jovens que foram sumariamente assassinados por conta de já estarem abarrotados, né, de assassinatos, como a mando do Pedro Muqueca, que é o Pedro Lima, né, e do policial de Miro. Miro que se vale de dizer que é protegido do senador, do ministro Rui Costa, certo? E o Pedro Muqueca, esse Miro, ele trabalhava na casa do governador, né, aqui em Salvador, e cometendo os crimes na ilha. E o Pedro Muqueca, o Pedro Lima, junto com a Josevalda Lima, com a Vivaldina Lima, que é a matriarca da família do crime, né, tem um vereador, que é o Neto Mola, que é um homicida conhecido da localidade, né, que distribui cestas básicas semana antes da eleição, durante a Covid, e que, quando a milícia de Pedrinho assassina os integrantes da facção criminosa, descartando eles, o vereador da Alcrim, né, da milícia, vai lá e fornece o caixão para a família, se fazendo de servidor da comunidade. Pois bem, na última semana passada, eu fui fazer um pedido ao dono do supermercado, do mini mercado, Menininho, né? O irmão de Adaltro, de Duba, né? O irmão de Duba do depósito. Eu fui fazer um pedido ao Menininho, que Menininho, ó, na hora que eu saí de casa, que eu cheguei na praça, o primo de Josevalda e de Pedro Muqueca, Emerson dos pescados, né? Emerson do peixe, também é miliciano. São vários milicianos, é uma família de milicianos, cooptando e ameaçando todos os moradores. Mais da metade dos moradores originais já se mandaram de lá, porque eles expulsam, né? Quem não é do jogo deles, quem não faz o jogo deles, como eu, eles expulsam. Mas eu sou resistente, tive que fingir de louco por diversas vezes, por anos até, eu tive que me fingir de louco, ter atitudes de louco para poder me salvar a minha vida, porque sendo louco eles não me mataram não, certo? Só me espancavam. Pois é, há uma semana atrás eu fui dar uma mensagem, né, fazer um pedido ao dono do mini mercado que ele parasse com a facção, parasse com aquela organização criminosa. Ele deu risada. E no caminho indo para esse mini mercado, o Emerson do pescado, assim que me avistou, levantou a faca, uma faca grande, né, do Cabo Branco, para que eu visse que ele estava com a faca.
Mesmo assim, eu continuei andando, acelerei o passo e fui em direção ao mercado. Ele veio atrás de mim com a faca, eu entrei no mercado. Coincidentemente, o menininho, estava lá no mercado. E no momento em que eu estava fazendo, né, dando minha mensagem ao menininho, eu recebi pauladas, né, aqui nessa parte esquerda das costas. Não sei quantas. Eu sei que eu me lembro que na quarta paulada eu eu tinha terminado de dizer a ele, por favor, menininho, acaba com essa organização criminosa. Foi isso. Lá é gravado, lá tem filmagem, lá tem tudo. Um funcionário do menininho, incitado por esse Emerson, que estava com a faca me ameaçando, me deu pauladas pelas costas, certo? Eu desmaiei. Não me recordo o que aconteceu, o que eles fizeram comigo depois. Eu só me recordo depois de estar na praça, me levantei, isso eu estava dentro do mercado. Quando eu acordei, eu já estava na praça, no chão da praça. E, pois bem, fui para casa. No outro dia, isso foi na sexta-feira à noite. No outro dia, no sábado, eu acordei 8, 9 horas da manhã, no chão, lá de casa, porque eu acho que eu cheguei e desmaiei. Não conseguia me mexer. Consegui me arrastar até uma gaveta, que eu abri a gaveta, peguei uma cartela de comprimidos anti-inflamatórios, tomei 10 comprimidos, dormi de novo no chão. Quando acordei foi que eu consegui me levantar, né? Isso já no sábado. Subi para a cama e fiquei na cama até a segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã, eu estava sentindo muitas dores. Não estava sentindo minha coxa da direita, né? Muitas dores na bacia e nas costas. Tomei mais uma cartela, tomei 10 comprimidos de meloxicam e vesti uma roupa, peguei meus documentos e fugi. Quando eu consegui chegar em Mar Grande, fui na delegacia da Polícia Civil para denunciar o fato. Quando cheguei na delegacia e informei do que se tratava, os policiais que estavam lá na mesma hora começaram a mandar mensagens, fizeram cara feia para mim, como se eu fosse um criminoso. Mas eu insisti, porque eu sou filho de um delegado e sou filho de minha mãe, Denise Liz. Eu fiquei lá, eu permaneci. Até pedi apoio para poder ter socorro médico, porque eu estava sentindo muitas dores, com vários hematomas e com a perna paralisada. Me negaram socorro, disseram que não poderiam me dar esse socorro. Olha que o hospital não fica a 2 quilômetros da delegacia. Não poderiam me levar. E que se eu quisesse, que eu esperasse o delegado chegar. Não respondi e fiquei lá. Durante o tempo que eu fiquei dentro da delegacia de polícia civil, uma investigadora, senhora já de cabelos brancos, estava com a pistola em mãos e ficou balançando a pistola assim, ó, olhando para mim e olhando o telefone. Olhava o telefone, mandava mensagem, ficava com a pistola assim, balançando e olhando para mim. Eu já não tinha mais nada a perder, certo? Que até meu filho hoje não convive comigo por conta desses infelizes. Eu fui na delegacia, não me entregaram a guia para o exame de corpo de delito. Disseram que se eu quisesse guia, que eu fosse na corregedoria. Me disseram até o endereço. Isto acontecendo, eu saí da delegacia com um simples... Olha, no registro de ocorrência, eu informei que eu recebi várias pauladas e tudo mais, contei tudo.
E quando eu fui ler o que estava escrito no registro da ocorrência, inacreditável. A investigadora, que foi a escrivã, que fez né, que escreveu o meu relato, que fez a oitiva, ela escreveu ordinariamente. Eu levei uma paulada. E disse que se eu quisesse guia para fazer exame de corpo de delito, que eu fosse na corregedoria da polícia, que é em Mar Grande, se não me engano. Eu não fui. Eu fui direto ao fórum. Eu fui buscar a promotoria de justiça. Chegando à promotoria de justiça, eu visualizei dentro do fórum várias pessoas ligadas à família de Pedro Muqueca, do miliciano, e do Miro maluco. Tem vários prepostos deles dentro do fórum Ben Sabá, em Veracruz. Mas de toda sorte, eu consegui que o técnico da promotoria colhesse o meu relato. Ele fez a oitiva, encaminhou, disse que ia encaminhar imediatamente para a vista da juíza e me indicou que me protegesse e que se eu não tinha medo, eu disse que não tinha mais nada a perder e que eu precisava de resolução da justiça, de uma resposta da justiça. Pois bem, eu estou aqui hoje para informar que só tenho informação de recebido. Até o momento presente, não tem uma sequer mensagem relacionada à denúncia que eu fiz. Quando eu vim para Salvador, eu fui direto para a rede, para o SBT, TV Aratu, para buscar um programa que é de notoriedade aqui, o Alô Juca. Eu fui indicado a procurar uma pessoa chamada Dadá. Até então pensava que era uma mulher. Chegando lá, descobri que Dadá é o produtor do programa Alô Juca, do SBT TV Aratu. Coincidentemente, o apresentador Marcelo Castro e a apresentadora Daniela Mazei, que são um casal, eles estavam chegando na emissora a pé. Estavam vindo do almoço, provavelmente. E aí eu sinalizei para Daniela Mazei. Falei, Dona Daniela, por favor, me ajude. Aí ela franziu a testa e disse, o que foi? Pela grade. Aí eu disse, eu vim aqui denunciar a milícia da ilha de Taparica, que usa tal facção criminosa como fachada. Aí o apresentador Marcelo Castro colocou as mãos na cabeça e Dona Daniela disse, espere aí um pouquinho que você vai ser atendido. Prontamente, o produtor veio, colheu as informações, olhou as documentações e me disse que entraria em contato. E que eu voltasse lá no outro dia. Eu informei que eu estava sem telefone, né? E aí me pediram para retornar no outro dia. Só que eu não tinha para onde ir naquele exato momento. Informei isso. Olha, eu não tenho para onde ir. Eu posso passar a noite aqui no estacionamento? Não tem problema algum para mim. Aí disseram, não, nós vamos te mandar para um abrigo da prefeitura. Aí eu disse, pronto, muito obrigado, eu aceito. Aí ele falou, você já dormiu no abrigo? Eu disse, não, nunca dormi no abrigo. Aí ele disse, é Barra, viu? Eu disse, não tem problema, Barra é o que está acontecendo com a minha vida em minha própria casa. Aí eu fiquei aguardando lá, da tarde para a noite. Umas 19 horas chegou um carro da prefeitura, do serviço social, colheu minhas informações, tirou fotos minha, fez um cadastro e foram embora.
pediram para eu aguardar, que se fosse aprovado o meu cadastro, um carro viria me acolher. Às 20 horas e 30 minutos, chegou realmente o carro com os agentes do Serviço Social do Acolhimento e me deram apoio para me levar para o abrigo. A rede de televisão fica no bairro da Federação. Eu fui direcionado para um abrigo no bairro da Boca do Rio, especificamente na comunidade da Baixa Fria, que dentro do abrigo eu descobri que esta comunidade é comandada pela própria facção a quem eu estava fazendo a denúncia, né, que estava envolvida com a milícia. Sabendo disso, eu busquei a ajuda de um amigo meu, consegui o telefone de um interno do abrigo, liguei para esse meu amigo e ele foi me buscar. Chegando na porta do abrigo, ele me deu uma carona até a casa de um familiar meu. Pronto. Esse familiar me deu apoio, né, me deu um medicamento, me levou ao hospital, onde eu fui atendido, fiz o exame de imagem, onde constatou a lesão na minha lesão medular, na região da bacia, que comprometeu meu movimento do membro inferior direito, né, da minha perna direita. Eu estou aqui hoje sem movimentar, consegui movimentar minha perna direita, está dormente, adormecida, da coxa em diante, está adormecido, não sinto. E existe a suspeita de uma fratura, que eu esteja com uma fratura na bacia, ocasionada pelas lesões geradas pela agressão. Pela 5ª vez que eu fui agredido. Eu tenho marcas pelo corpo todo das agressões. Das 5 agressões, né? Eu estou vindo aqui hoje denunciar. Tem muita coisa que eu não estou falando aqui aí nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Eu estou precisando de apoio. E eu espero que vocês denunciem. Tornem isso público. Até para que a justiça, que nesse momento está sendo pressionada para que não dê andamento ao processo de denúncia, para que ela seja obrigada a cumprir o papel dela, para que a promotoria consiga trabalhar. Eu venho aqui também denunciar que dentro do fórum retiraram a linha telefônica da promotoria. E nos cartões informativos, onde tem o endereço eletrônico para denúncias na promotoria, já vem com o endereço errado, colocando as pessoas em erro, para as pessoas não conseguirem acessar o canal de denúncias do fórum. Pelo momento, isso é tudo. Eu tenho fé em Deus. Eu estou aqui à disposição. Contatos 71